Pessoal, na aula passada nós vimos, no curso de JavaScript sobre variáveis e funções. E na aula de hoje eu quero cobrir mais dois pontos que vão encerrar o que a gente precisa aí desse curso introdutório de JavaScript para entrar, de vez ali no curso de React e desenvolver nossa aplicação de exemplo lá do curso, beleza? Então, hoje nós vamos estar cobrindo principalmente os dois assuntos restantes, que são de objetos e arrays, né? Arrays, que no caso seriam para listas de valores. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um outro arquivo em branco, dessa vez eu vou chamar ele de 03 objetos. E é nele que a gente vai seguir aqui para esse tópico, beleza? O que acontece, pessoal? Nós vimos nas aulas anteriores que você pode declarar variáveis, e constantes dos tipos texto, seria string, ou uma variável numérica, ou variável booleana, que pode aceitar os valores verdadeiro ou falso, não é isso? E o que seria o objeto? O objeto é para te permitir agrupar essas variáveis em estruturas mais complexas, para representar alguma informação mais completa. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar assim, const nome igual a Márcio, aí sei lá, a gente fez na aula anterior algo semelhante a isso aqui, né? Idade igual a 31, aí se eu chegasse aqui e colocasse const, sei lá, casado igual a true, só um exemplo, né? Vocês concordam que todas essas informações juntas, elas representam informações do quê? Elas representam informações de uma pessoa, né? No caso, as informações que estão aqui, elas representam informações de acordo com o sistema que você estiver desenvolvendo, né? Isso aqui, por exemplo, poderia ser as informações do cadastro de um usuário. Então, um usuário que vai se registrar no seu sistema, quais informações você precisa coletar dele? Aí você colocaria elas aqui, né? Talvez você precisaria do nome, do e-mail dessa pessoa, da data de nascimento, enfim. Cada sistema tem as suas necessidades, específicas, e de acordo com essas necessidades, a gente chega nessa informação de que quais informações a gente precisa para cada grupo de informação que a gente vai ter no sistema, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei nome, idade e, por exemplo, casado. Isso tudo aqui se refere ao que nós vamos chamar aqui no nosso exemplo de pessoa. Como que nós podemos colocar essas informações de uma forma agrupada para que represente essa pessoa no nosso sistema? É aí que entra o conceito de objeto. Objeto ele é como se fosse um agrupador de informações correlacionadas. Então, por exemplo, no JavaScript, você declarar um objeto, você simplesmente coloca const, o nome desse objeto, eu vou chamar ele aqui de pessoa, igual, e aí você abre e fecha chaves. Dentro das chaves, aí você coloca as informações que você quer coletar dessa pessoa. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui fora, nome, idade, casado, nós podemos fazer aqui dentro. Só que, em vez de eu colocar o igual, aqui dentro de um objeto a gente coloca dois pontos. Mas se o valor que vai vir aqui é um texto, aí segue normalmente, da forma de um string. O próximo atributo desse objeto aqui, eu preciso colocar uma vírgula para informar a nova informação que eu preciso da pessoa. No caso, seria idade, 31, né? A outra informação que nós colocamos lá, ele está até sugerindo aqui já para mim. Casado é true. O que muda nessa forma e nessa outra aqui? Simplesmente agora as informações elas estão agrupadas dentro de um objeto pessoa. Então, quando eu precisar acessar essas informações para qualquer motivo, para eu utilizar elas nas minhas lógicas, no meu sistema, eu vou fazer algo assim, por exemplo, eu vou mandar imprimir na console o nome da pessoa. O que eu vou colocar? Objeto, que no nosso caso é a pessoa, ponto, e aí o atributo que a gente quer gravar. Se você vier aqui no VS Code, você vai ver que ele já sugere para você os atributos que ele reconhece lá do objeto. Tá vendo? Ele está mostrando aqui para mim, tem casado, tem idade, tem nome. Qual que você quer exibir? Estou selecionando o nome aqui, estou dando um Enter.
Do jeito que eu estou fazendo aqui agora, ó, vocês lembram na aula passada que para executar esse código, a gente faz assim, né? Node, aí no nosso caso aqui, o arquivo agora é o 03 objetos, e aí ele executa para mim, ó. Tá aqui, ó. Ele imprimiu, né? Pessoa.nome, o valor que está lá é Márcio, que é essa informação que está aqui. Beleza? Uma coisa que a gente vai fazer a partir dessa aula aqui, e como ela é a última também, já é bom que vocês aprendem mais um recursozinho, né, que o JavaScript, o Node oferecem. Em vez da gente executar o comando com Node, nós vamos fazer algo um pouco diferente aqui. Eu vou colocar npx, ao invés de Node, eu vou escrever Node, mon, M-O-N, e aí sim o nome do arquivo. Quando vocês executarem isso pela primeira vez, pode ser que apareça uma mensagem perguntando se vocês desejam instalar o pacote NodeMon. Aí normalmente vem em inglês, né? E a opção para confirmar é Y, de Yes. Vocês vão só dar um Enter. O que ele vai fazer? Quando ele executar aqui, né? Depois de instalar ele já vai executar. Ele vai primeiro mostrar essas informações aqui em amarelo. E agora aqui em verde, ele está dizendo o seguinte, ó. Eu estou startando o comando Node 03 objetos. Ou seja, ele está executando o comando Node para nós automaticamente. Só que qual a diferença? É que agora ele vai ficar monitorando qualquer mudança que a gente fizer nesse arquivo e ele vai executar automaticamente para a gente quando a gente salvar o arquivo. Então não precisa da gente toda hora ficar voltando aqui na console e mandando executar mais uma vez, entendeu? Aqui no terminal, no caso, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Aqui embaixo eu vou colocar um console.log pessoa.idade. Vou salvar, aqui ó, Ctrl S. Lá embaixo ele já atualizou. E se vocês verem, dessa vez ele mostrou o nome e a idade. Beleza? Então, só um utilitáriozinho para vocês conhecerem, né? Que vai ser útil aí para vocês terem um pouquinho mais de produtividade aí quando estiverem testando códigos escritos em Node. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente já viu que a gente consegue declarar um objeto colocando aqui entre chaves os valores que a gente quer que ele possua, né? As propriedades. A gente chama isso aqui de propriedades, atributos. São nomes comuns que a gente utiliza para se referir a essas informações que o nosso objeto possui. Se vocês verem aqui no VS Code que quando eu passei o mouse em cima do nome, ele colocou ali entre parênteses, property, né? No caso, dizendo que é uma propriedade. Então, é um termo comum que a gente vai utilizar para se referir a essas informações que um objeto pode conter, tá ok? Então, aqui a gente tem um objeto pessoa, que tem uma propriedade nome, do tipo string, tem uma propriedade idade, né, numérica, e tem uma outra propriedade casado, que é booleano, né, que aqui foi inicializado com o valor de true, beleza? Verdadeiro. Então, o que ocorre? Para a gente ler valores de uma propriedade, né, para a gente ler os valores de uma propriedade, de um objeto, a gente só precisa colocar o nome do objeto aqui, ponto, e a propriedade que a gente quer, né? Da mesma forma, se a gente quisesse modificar o valor de uma propriedade. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse mudar a idade da pessoa para 32, por exemplo. Eu colocaria pessoa.idade igual 32, né? Então, agora, se eu salvar aqui, vocês vão ver que aqui embaixo ele vai atualizar e vai mostrar Márcio e agora 32. Quer ver? Eu vou salvar. Olha lá. Então, basicamente, pessoal, é a mesma coisa que nós estávamos vendo anteriormente, só que agora agrupado dentro de um objeto. E aí tem um detalhe que vocês têm que saber. Quando eu declarei esse objeto pessoa com const, vocês lembram que quando a gente declara uma variável, né, com const, a gente não pode modificar o valor dela. E se a gente declarar com let, aí a gente pode sim mudar o valor dela, não é isso? No caso do objeto, pessoal, essa lógica ela também vale, só que o conceito aqui do que você está modificando é um pouco diferente, vocês precisam entender. Por exemplo, eu declarei esse objeto const pessoa e inicializei ele com esse valor aqui. Depois eu peguei a referência desse objeto pessoa e modifiquei uma propriedade interna desse objeto. Não tem problema nenhum a gente fazer isso, o JavaScript não vai impedir. O que ele impediria seria eu querer atribuir um valor diferente para o objeto pessoa. Como assim?
Se eu chegasse aqui embaixo e falasse assim agora, ó, pessoa, na verdade agora vai ser esse outro objeto aqui com outras informações. Eu estou repetindo aqui, mas sei lá, Márcio 2, sei lá, 33, falso. Isso aqui vai dar errado. Na hora que ele executar, ó, vai dar um crash aqui, né? Por quê? Por causa daquele problema que a gente falou. Nós estamos mudando um valor que tinha sido atribuído para uma constante. Quando a constante foi inicializada com esse objeto aqui, na memória do programa existe uma referência para esse objeto que foi criado. Essa referência não pode mudar. As informações internas do objeto elas podem mudar, mas a referência que foi criada para o objeto não pode. Quando a gente tenta fazer isso aqui na linha 9, é como se a gente estivesse querendo criar uma nova referência na memória para a qual esse identificador pessoa vai se referir. Se eu realmente precisasse, por algum motivo, reinicializar o objeto pessoa com outra referência, como eu fiz aqui, eu precisaria vir aqui e mudar ele para let. Aí não teria problema nenhum. Vocês vão ver que agora, nós fazendo assim, o código executa normalmente, ó. Entendeu? Tanto é que quando ele executou aqui pessoa.nome e pessoa.idade, vejam que agora ele mostrou Márcio 2 e 33. Ele não mostrou nada disso aqui, ó. Porque se a gente for executando mentalmente aqui, o que aconteceu? Na linha 1 ele criou um objeto com essas propriedades. Na linha 7 ele modificou a idade para 32. Quando chegou na linha 9, ele desprezou tudo que a gente tinha feito anteriormente e reiniciou o objeto pessoa com uma nova referência, que agora possui o nome Márcio 2 e a idade 33. Por isso que nessas linhas finais aqui, quando ele vai exibir, ele mostra o Márcio 2 e 33. Se no meio do caminho aqui eu tivesse mandado ele exibir, por exemplo, aqui, ó, mostra aqui o nome e mostra aqui a idade. O que ele vai fazer? Quando a gente executar, você vai ver que ele vai mostrar Márcio 32 e agora Márcio 2, 33. Por quê? Nessa linha aqui 6, qual é o valor que está na propriedade nome? É Márcio, beleza? Na linha 9, quando ele tentar executar a pessoa.idade, qual é o valor que está em idade atualmente? É 31? Não é 31. Por quê? Porque na linha 7 aqui ele mudou para 32. Por isso que ele mostrou aqui, ó, Márcio 32, beleza? Essa foi a saída aqui da linha 9. E aqui nas linhas 18 e 19 ele está mostrando os novos valores aqui do objeto pessoa, né? Que foi recriado aqui com outros valores. Beleza? Então, basicamente é isso, assim, pessoal. O objeto, ele agrupa, né, propriedades, e essas propriedades nada mais são do que aquelas variáveis que nós vimos nas aulas anteriores. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou mudar isso aqui tudo, e vocês vão ver que o objeto, ele pode conter outros objetos dentro dele. Por isso que eu falei para vocês que um objeto ele é uma estrutura mais complexa, né? Ele é composto daqueles elementos básicos, mas ele pode, pelo fato de ele poder agrupar dentro de si várias outras estruturas, né? Objetos, arrays, até mesmo funções, você consegue representar objetos bem complexos aqui. Por exemplo, eu poderia criar aqui um objeto endereço dentro da pessoa, e nesse endereço eu colocar, por exemplo, rua, e eu vou colocar só aqui o número mesmo, tá bom? Só essas duas informações. Vejam que agora esse meu objeto pessoa, ele tem um atributo nome, que é string, um atributo idade, que é numérico, um atributo casado, que é booleano, e ele tem agora uma outra propriedade, endereço, que é o quê? Que é um objeto. Essa propriedade endereço, que é um objeto, por sua vez, possui a propriedade rua, que é texto, né, que é string, e a propriedade número, que é numérico. Então, como que agora eu acessaria a rua do endereço de uma pessoa? Da mesma forma que nós fizemos aqui agora, só que eu vou reutilizar esse aqui da idade. Ó. Só que agora a gente coloca ponto, endereço, ponto, rua. Entenderam? Então, toda vez que você vai acessar um objeto, dentro de outro objeto, dentro de outro objeto, você vai simplesmente colocando eles aqui separados por ponto, até você chegar na propriedade final que você precisa para a lógica que você estiver realizando. Então, nesse exemplo aqui, vocês vejam que ele mostrou Márcio, rua 1. Beleza? Da mesma forma como foi feito em relação às propriedades do objeto, você pode também alterar as propriedades internas, né, dos objetos mais
internos também. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e dizer que pessoa, ponto, é endereço, ponto, número, é 321, igual ele está sugerindo aqui. E na hora de exibir aqui embaixo, eu vou colocar para ele mostrar esse número. Ó. Então, o que vai mostrar? Márcio, rua 1, número 321. Beleza? Então, tanto para você modificar o valor de um atributo, né, de uma propriedade, de um objeto, como para você referenciar ele, né, para acessar esse valor, você simplesmente precisa colocar o objeto, né, e dentro dele você ir navegando até você chegar na referência que você precisa. Beleza? Então seria pessoa, ponto endereço, ponto nome. Beleza? Então, assim, esse é um exemplo de um objeto que já está um pouquinho complexo, né? Que ele tem propriedades simples e ele já tem um outro objeto aqui. Mas esse objeto ele poderia, além disso, ter uma função nele. Então, vamos imaginar que a função desse objeto, uma função desse objeto seria, sei lá, imprimir. Vamos dizer que a gente quer imprimir os dados desse objeto aqui. Olha que interessante. Aqui é até chato que o negócio já dá o spoiler, né? Mas é isso aqui que vocês estão vendo, olha. Eu coloco o nome da função que eu quero, seguido de 2 pontos, da mesma forma que a gente faria com qualquer outra propriedade. Só que aqui na frente eu inicializo ele com function, para dizer que é uma função. Aí abro parênteses, fecho parênteses e abro o escopo dessa função para eu fazer o que eu preciso aqui no meio. Ou como eu já tinha falado para vocês, não sei se vocês recordam aqui na aula de funções, nós falamos que o JavaScript mais novo, né, ele veio com uma sintaxe mais curta para essa declaração de funções, chamada de arrow functions. Então a gente poderia, em vez de colocar aqui a palavra function, a gente só colocaria parêntese, igual, maior que. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Daquilo outro que a gente estava vendo. Só que tem um detalhe que nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu chegasse aqui agora e colocasse console.log, igual ele está fazendo aqui, ó, nome, idade e casado. Eu vou chegar aqui agora, eu vou apagar tudo isso aqui, só comentar na verdade, e vou colocar assim, ó, pessoa.imprimir. Vou abrir e fechar parênteses para ele executar aqui. Por que eu não precisei colocar console.log pessoa.imprimir? Porque essa função imprimir, ela não retorna nada. Ela própria já chama o console.log para cada propriedade que eu quero exibir, né? Então eu simplesmente precisei chamar essa função e ela própria chamou o console.log para cada propriedade aqui, ó. Então ela colocou nome, né, 2 pontos, espacinho, mais o nome. E aí vai, ó. Se vocês forem olhar aqui embaixo, ele imprimiu certinho. Eu não sei se vocês repararam, pessoal, mas quando nós fizemos... Deixa eu fazer uma coisa para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, ó, this.nome, e olha o que ele mostrou aqui pra gente, undefined. O que é isso? Vocês lembram que eu falei para vocês que o JavaScript mais novo, ele veio com sintaxe diferente para funções? Pois é. Antigamente, quando você tinha uma função declarada dessa forma aqui, e você ia executar essa função, vejam que ele retornou para mim aqui a informação do nome referenciada através dessa, vamos dizer assim, essa palavrinha mágica chamada this. O que esse this significa? É como se fosse uma referência a este objeto no qual essa função foi declarada. Então, quando essa função for executada, dentro desse escopo aqui, essa palavrinha reservada this significa esse objeto aqui, ó. Então, tudo que tem nesse objeto aqui, ele pode ser referenciado por essa palavra, é uma palavra reservada da linguagem, né? Ou seja, você não tem em nenhum lugar aqui uma variável declarada com esse nome this, mas o JavaScript disponibiliza para você, em tempo de execução, uma referência interna ao objeto através dessa palavrinha this. Só que ela só funciona nesse formato aqui anterior. Então, por mais que as novas mudanças alteraram um pouco a sintaxe, né, de como escrever o código, existem também algumas alterações funcionais. Eu estou mostrando para vocês os 2 jeitos. Por quê? Porque hoje em dia vai ser muito mais comum vocês verem declarações desse jeito aqui. Só que, se for declarado desse jeito,
você não pode usar o this. Por quê? Porque nesse formato aqui, não existe essa palavra reservada this disponível dentro do escopo onde essa função é executada. Beleza? Então esse é o detalhe. Se nós formos usar esse formato, em vez da gente usar o this, a gente tem que explicitamente utilizar a referência do objeto que a gente quer acessar. Então, nesse caso, seria pessoa.nome, pessoa.idade, pessoa.casado. Estão vendo aqui? Beleza? Então, é um detalhezinho para a gente ter em mente. Claro que quando nós formos desenvolver o aplicativo lá, nós vamos passar por algumas situações dessas aqui e a gente vai relembrando, né? Mas é um detalhe que vocês precisam saber que existe, né? Porque nós podemos pegar código declarado de um jeito ou de outro e a gente tem que saber desse detalhe, tá ok? Então é isso, ó. Vejam que agora o nosso objeto ele está um pouco mais complexo, né? Porque agora ele tem as propriedades simples aqui, né? String, numérico, booleano. Tem uma outra propriedade que é um objeto, né? Que seria o objeto endereço aqui. E agora ele tem uma função também. Tá vendo? Tudo isso está agrupado dentro de pessoa. Por quê? Porque tudo isso aqui está relacionado, né, à pessoa. Não faria tanto sentido, por exemplo, eu colocar essa função imprimir solta no meu código, porque aqui eu quero acessar informações específicas, né, que é relacionado a essa pessoa, né, que eu estou vendo aqui. Então, vocês têm que saber que existe essa forma também, né, de criar estruturas de dados, né, que são os objetos, porque é muito comum e nós vamos utilizar bastante, tá ok? Um detalhe que eu quero colocar aqui também, e a gente já vai partir para a próximo segmento aqui, que seriam os arrays. Os objetos, eles também podem conter arrays. E os arrays também podem conter objetos. Então a gente vai ver, quando a gente passar para arrays, um exemplo completo, né, de um objeto que tem array e um array que tem objetos. Enfim, aí eu acho que vai fechar o nosso entendimento aí sobre esse tópico. Beleza? Vamos lá. Um outro conceito, pessoal, que nós vamos ver aqui em objeto e que se aplica tanto para objeto como para arrays é chamado no JavaScript de operador spread. O que é isso? Vocês estão vendo que eu vou tirar essa pessoa e imprimir aqui, né? Então, a princípio, nós declaramos aqui um objeto, pessoa, mas não estamos utilizando ele aqui para nada, né? Tanto é que a saída agora tá limpa aqui, não está imprimindo nada. Eu poderia criar um outro objeto aqui, chamado, sei lá, vou dar um outro nome, chamar de usuário. Opa. E o que acontece? Eu quero, dentro desse objeto usuário, reaproveitar tudo que eu declarei na pessoa. É como se eu falasse assim, ó, esse objeto usuário refere-se a essa pessoa aqui. Então, só que eu posso adicionalmente colocar outros atributos, além daqueles que estão lá, tá? Então, no JavaScript existe um operador spread que nada mais é do que 3 pontinhos e mais o objeto. Então, por exemplo, se eu colocar 3 pontinhos e pessoa, a partir de agora, a partir da linha 26 aqui, esse objeto usuário, ele tem tudo que pessoa tinha. Tanto é que se eu passar aqui, ó, o próprio editor já me mostra. Ó, ele tem um nome que é do tipo string, ele tem uma idade que é number, tá vendo? Porque é como se eu tivesse espalhado aqui dentro desse objeto tudo que tinha lá em pessoa. Que nós podemos copiar todas as informações de um objeto para dentro de outro, usando esse operador spread aqui. O que esse operador spread faz? Ele vai jogar dentro desse objeto usuário aqui tudo que tinha lá em pessoa. Então é como se ele pegasse isso aqui tudo, ó, daqui para lá, ó, fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V, jogasse aqui, ó. Pra. Então agora, para todos os efeitos, esse objeto usuário tem tudo que tinha lá em pessoa. Tanto é que eu cheguei agora e coloquei usuário.imprimir. Se vocês forem ver, aqui dentro do objeto usuário, eu não defini uma função chamada imprimir em momento nenhum. Mas quando ela é executada aqui, ela funciona e traz aqui os dados certinhos. Por quê? Porque ela veio através dessa operação spread aqui, beleza? Então, quando você joga 3 pontinhos, ele vai pegar tudo que tinha no objeto que você está referenciando, no caso, o objeto pessoa. Então, meu objeto agora, usuário, tem tudo que tinha lá em pessoa.
Tanto é, pessoal, que eu poderia ter nesse objeto aqui, vamos supor, nome igual a, sei lá, Gabriel. Eu coloco aqui, ó, nome Gabriel. Quando eu mandar imprimir, olha o que vai acontecer. Em vez de ele imprimir Gabriel, ele vai imprimir Márcio. Por quê? Porque é como se esse operador spread, ele sobrescreveu a propriedade nome que eu tinha definido aqui, entendeu? Então é como se fosse assim, as propriedades que já existem no meu objeto atual, elas vão ser sobrescritas pelas propriedades que tiver nesse outro objeto aqui. Então se forem o mesmo nome, então veja que no meu objeto pessoa eu tenho uma propriedade chamada nome. Então é como se na linha 27 o nome fosse Gabriel, mas na linha 28 ele sobrescreveu tudo para usar o que tinha lá no objeto pessoa. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer o spread primeiro e a propriedade depois, o que vai acontecer? O que vai sair aqui na console vai depender dessa referência que está sendo chamada aqui. Então, o que vocês precisam ter em mente? Sempre que vocês usarem o operador spread, é importante vocês saberem, né, que ele traz a estrutura completa de um objeto e a partir de então vocês podem acessar. Eu não queria complicar muito para vocês pelo seguinte. Vocês viram que aqui ele continua mostrando Márcio em vez de Gabriel? Vocês viram que na linha 28 eu mudei para Gabriel, né? Eu vou falar rapidamente, se vocês não entenderem, não tem problema. Nós vamos ver isso aqui na prática em outras situações, tá? Mas vocês viram que na hora do objeto imprimir, quer dizer, na hora que a função imprimir foi chamada, ele está acessando a partir do objeto pessoa. É aí que entram alguns outros conceitos avançados do JavaScript, da questão de escopo, de closure. É aí onde entra aquela diferença que eu tinha falado para vocês anteriormente do que seria o function, né, com this, com o objeto propriamente dito. Por exemplo, eu mudei aqui agora para function e coloquei o this, e olha o que saiu aqui embaixo, Gabriel. Por quê? Porque agora eu não estou mais acessando o que está no objeto pessoa. Eu estou acessando o contexto interno desse objeto aqui. Só que, para o objeto usuário, o contexto interno possui o nome igual a Gabriel. Então, assim, eu não preciso que vocês estejam entendendo isso aqui a fundo ainda, mas é importante que vocês saibam que existem essas nuances, e quando nós estivermos trabalhando com o código, né, numa aplicação real, nós vamos esbarrar por essas situações, a gente vai relembrando, e eu acho que na prática vocês vão conseguir solidificar esses entendimentos aqui, ok? Então é isso. Eu poderia nesse ponto aqui chegar e colocar outras propriedades nesse objeto usuário que o objeto original de pessoa não possui. Por exemplo, a gente sabe que esse e-mail aqui não está funcionando, né? Então eu vou chegar aqui, desculpa, que essa propriedade nome não está funcionando, então eu vou criar uma propriedade chamada e-mail aqui. Então eu vou colocar assim, ó, marcio@email.com, né? Um e-mailzinho fake aqui. Nesse ponto aqui, eu vou tirar a chamada do imprimir, que não é isso que eu quero, e eu vou mandar ele exibir aqui o objeto usuário inteiro. Quando eu mando ele exibir o objeto usuário inteiro, olha o que vem aqui para a gente no terminal, ó. Ele veio aqui, ó. Ele traz, inclusive, aquele a chavezinha, né? Ele vê todas as propriedades aqui, ó. Nome, 31, casado, tá vendo? O objeto endereço, que possui os atributos, né? As propriedades rua e número. A função imprimir. Só que aqui, em vez de ele mostrar o código da função, ele só diz assim, cara, é uma função. Não faz sentido para você mostrar o código que essa função executa, né? É uma representação textual aqui do objeto. E ele tem agora também uma propriedade nova, né, que é o e-mail, que o objeto pessoa não possui. Entenderam? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando tudo que tem lá em pessoa, estou trazendo para dentro desse objeto usuário, e agora estou acrescentando uma propriedade a mais que eu vou precisar aqui, beleza? Poderia criar outras propriedades, senha, né, e por aí vai. Aqui eu mandei exibir o objeto inteiro, mas eu poderia colocar uma única propriedade. Por exemplo, usuário.nome existe? Existe. Por quê? Porque ele herdou isso lá do objeto pessoa. Vocês lembram? Então, se eu mandar colocar aqui, ó, ele vai mostrar, Márcio. Se eu mandar colocar agora
Usuário.email existe? Existe. É um objeto que tá aqui, ó. Entenderam? Então eu coloquei o Márcio e o e-mail aqui também. Detalhe, essa propriedade que eu coloquei aqui, e-mail, ele só existe nesse objeto usuário. Ele não existe no objeto pessoa, vocês lembram? O objeto pessoa não possui o atributo e-mail, não possui a propriedade e-mail. Então, se eu tentasse aqui exibir, por exemplo, pessoa.nome, ia funcionar? Ia, normalmente, isso aqui. Se eu tentasse pessoa.email, ia funcionar? Não ia, vai vir undefined. Por quê? Porque o objeto pessoa possui nome, mas o objeto pessoa não possui e-mail. Entenderam? Então, isso aqui, pessoal, no começo pode parecer assim um pouco mais complexo, porque vocês nunca viram, mas depois que você entende esse conceito, né, assim, vocês vão ver que um objeto complexo, ele nada mais é do que um agrupamento de estruturas simples, né? Então, do mesmo jeito que eu tinha propriedades simples aqui, eu tenho agora dentro do endereço propriedades simples também. E aí eu tenho agora funções que usam essas propriedades para fazer alguma coisa, né? E aí vai. E esse conceito aqui que eu falei para vocês de spread, ele também vai se aplicar na próxima, no próximo tópico, que seriam os arrays, né? As listas. Porque vocês vão ver que da mesma forma que a gente pode aqui colocar todas as propriedades de um objeto dentro de um novo objeto, a gente também vai poder utilizar ele lá, né, para outro propósito. Pessoal, basicamente, isso aqui é o que a gente tem da parte de criar objetos, de utilizar o operador spread. O outro conceito, eu vou colocar aqui para vocês, ele até colocou no spread operator, né? O operador spread, que seria isso aqui, ó. Né? Eu vou até tirar ele aqui e colocar na linha 28 para ficar claro que eu me refiro a essa linha aqui, tá bom? O outro conceito que tem e é muito utilizado e relacionado a objetos é a parte de desestruturação. O que é desestruturação? É você acessar propriedades internas de um objeto, é como se você estivesse extraindo essas propriedades lá de um objeto para você utilizar ela aqui no código sem precisar dessa referência aqui, ó. Em vez de eu colocar usuário.nome, usuário.email, eu poderia desestruturar. Aí como ficaria isso? Const. Dentro de chaves, eu coloco as propriedades que eu quero acessar. Então, por exemplo, nome e e-mail. E aqui na frente eu coloco o objeto de onde eu quero tirar essas propriedades. Aqui ele já está falando, ó, isso se chama de desestruturação. Então, a partir desse ponto aqui, da linha 31 em diante, eu posso acessar essas propriedades nome e e-mail sem precisar de usar usuário.nome, usuário.email. Eu posso vir aqui e acessar diretamente nome e e-mail. Vocês estão vendo aqui? Na linha 33 e 34, está acessando nome e e-mail. Que nome é esse? É o nome que foi desestruturado do objeto usuário. Mesma forma, o e-mail foi desestruturado do objeto usuário. Eu poderia ainda assim usar a outra forma? Poderia, não teria problema nenhum. Vai funcionar normalmente. Tá vendo aqui, ó? Só que agora fica a seu critério, né? Assim, em muitos códigos vocês vão ver que tem gente que gosta de desestruturar para depois usar as propriedades de uma forma mais simples. Fica a seu critério, você só precisa saber que existe, né, e como utilizar. Até porque se você for dar manutenção em um código e você vir essa estrutura, você tem que entender o que ela significa, né? Então, quando a gente tem aqui as propriedades declaradas dentro de colchetes, dentro de chaves, seguido aqui da referência de um objeto, o que você está fazendo você está desestruturando esse objeto, né, para ler essas propriedades aqui dele, tá ok? Desse ponto em diante aqui, pessoal, não significa que você retirou essa propriedade do objeto, ele continua existindo lá no objeto, tá ok? Tanto é que eu mostrei para vocês, se vocês colocarem aqui usuário.nome, continua lá, tá? Só que agora você tem aqui na sua mão uma referência direta a essa propriedade, se você quiser, tá joia? E esse é um outro conceito que também se aplica aos arrays, né? E aí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai partir para ele agora.
Lembrando que para você desestruturar, você pode acessar qualquer propriedade desse objeto. Só que, por exemplo, eu poderia acessar a propriedade rua do objeto pessoa? Poderia, desde que eu desestruturasse primeiro o endereço. Porque a rua, ela não está diretamente ligada à pessoa. Ela está ligada ao endereço. E o endereço que está ligado à pessoa, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Aí vocês vão vendo se vale a pena ou não. Eu pegar aqui endereço. E agora aqui dentro eu desestruturaria a rua. Aí, ó, como é que fica? Eu não sei se, né? Fica a critério de cada um, se vale a pena ou não você usar a desestruturação em vários níveis, né? Eu gosto mais de utilizar só no primeiro nível, mas vez ou outra eu utilizo essa estrutura aqui também, mas não é tão comum, porque a sintaxe já começa a ficar um pouco mais complicada, né? Mas se vocês estiverem vendo aqui, ó, ele acessou rua normalmente, tá vendo? Se vocês acharem que ajuda, vocês podem quebrar isso aqui em várias linhas, porque aqui não atrapalha em nada na execução do código não, tá? Então é como se você estivesse pegando aqui o, o nome, o e-mail e o endereço aqui do usuário, né? E a rua e o endereço, né? Aí, enfim, mais uma vez, a critério de cada um de vocês, tá ok? Tá ok? Esse conceito, pessoal, de desestruturação e tal, ele se estende, inclusive, a quando vocês vão criar funções. Por exemplo, se eu criasse uma função aqui chamada const saudação, aí aqui, não sei se vocês lembram da aula passada, a gente fez algo parecido com isso. Aqui a gente recebia, eu não lembro se era mensagem, era o nome, acho que era assim, nome, aí a gente colocava alguma coisa assim, console.log, olá, nome, né? Na hora de chamar essa função, a gente chamava assim, ó, saudação Márcio, beleza? Aí ele vai colocar aqui, ó, olá, Márcio, beleza? Vou apagar esses outros aqui para não confundir, tá? Aqui, ó, olá, Márcio, beleza? Se em vez de saudação ser uma propriedade aqui como string, eu esperasse que isso aqui fosse um objeto, vamos supor que eu declarasse isso aqui como pessoa, eu poderia colocar aqui pessoa.nome. Só que agora, na hora de passar, eu não posso passar só o nome. Eu tenho que passar um objeto que dentro desse objeto tem um atributo nome, não é isso? Então eu poderia passar aqui o objeto pessoa? Poderia. Aqui, ó. Vai mostrar normalmente aqui para ele. Poderia ser também o objeto usuário, porque o objeto usuário também tem um nome? Tem. Se eu passasse para ele aqui uma outra coisa que não fosse um objeto, daria um erro de lógica. Então, por exemplo, eu vou voltar como estava antes, e ele vai colocar assim, ó, olá undefined. Por quê? Porque ele tentou acessar a propriedade nome desse parâmetro pessoa aqui, e não tinha, né? Porque eu só passei um texto para ele. É como se ele estivesse tentando acessar essa informação string.nome, e não existe, né? Entendeu? Então, nesse caso, eu teria que passar um objeto. Ou poderia até mesmo declarar um objeto aqui na hora de passar. Eu poderia vir aqui e colocar assim, ó, nome igual a Gabriel, por exemplo. Na hora de executar, ó, olá, Gabriel. Por quê? Porque eu estou passando para ele aqui um objeto que tem uma propriedade nome. E é tudo que essa função precisa. Ó. Essa função só precisa de um objeto que tenha a propriedade nome. Ele quis chamar essa propriedade aqui, né, esse argumento, esse parâmetro dessa função, de pessoa. Né? Então, para essa função, o que está chegando para ele aqui, ele está tratando como se fosse uma pessoa. E ele precisa do atributo nome dessa pessoa. Beleza, então eu estou passando para ele aqui um objeto que contém um atributo nome. Então é interessante vocês saberem dessas nuances, né, de como criar os objetos, como acessar as propriedades desse objeto, como passar esses objetos como parâmetros de funções, quando for o caso, né? E aqui também vale, pessoal, aquele conceito da desestruturação que eu falei. Por exemplo, se eu chamar aqui o saudação passando o objeto pessoa, vocês lembram que ele vai mostrar aqui, né? Olá, Márcio. Beleza. Se a única informação que eu preciso nessa função é o nome da pessoa, em vez de eu receber o objeto pessoa aqui inteiro e depois acessar pessoa.nome, eu poderia já desestruturar aqui nesse ponto. Aqui eu poderia colocar entre chaves o atributo que eu quero, que é o quê? Nome. Então agora, quando ele for chamado agora, ele vai usar aquele nome ali, ó. Beleza?
Aí funciona tanto essa forma, como essa outra aqui, ó. Tá vendo? Olá, Gabriel. E aqui, olá, Márcio. Mandei eles aqui as duas pra vocês verem, tá? 47 aqui, né? E linha 48 aqui. O que a gente está fazendo aqui? A gente está passando para ele aqui um objeto completão aqui, cheio de coisa, né? Nome, idade, endereço e tarará. E essa função está desestruturando apenas a propriedade nome. Está usando ela aqui. Ou seja, qualquer objeto que possua uma propriedade nome já satisfaz o que essa função aqui precisa. Por isso que esse outro objetinho que a gente passou aqui, ó, ele só tem nome, não tem mais nada. Ele serve para essa função aqui. Beleza? Esse conceito, pessoal, de desestruturar os parâmetros de uma função, talvez vocês não lembrem disso, mas quando a gente estava na aula de React, a gente usou isso aqui lá nas props, né, nas propriedades do objeto. Entendeu? O objeto que as propriedades que a gente passava para um objeto chegavam lá como se fossem esse parâmetro aqui de função, e a gente desestruturava, né, a gente escreveu essa sintaxe aqui sem vocês saberem por quê. Agora vocês estão aprendendo por quê. Então, o que vem aqui dentro do parêntese é o parâmetro. Quando eu quero desestruturar de um objeto, eu coloco eles entre chaves. Se porventura eu precisasse de outras propriedades aqui, sei lá, idade, eu poderia só colocar vírgula, né, e depois vírgula, e aí vai. Quantas propriedades eu precisasse, tá? E aí esse objeto que seria passado aqui, teria que mandar essas informações. Tá ok? Eu acho que isso aqui já é suficiente para a gente, para o básico, né, que a gente vai precisar para o nosso curso lá. Se alguma coisa a mais for necessária lá no desenvolvimento do app, a gente complementa, tá ok?